Bem-vindos de volta ao TAG Summit. Vamos dar sequência aos nossos painéis. Teremos a seguir o debate Crédito estruturando retornos consistentes. E nós contaremos com a presença dos convidados Luiz Cláudio Garcia de Souza, o Marcelo Urbano e o Rafael Fritz. Já estão aqui todos no nosso telão. E também teremos o nosso mediador, o André Natali. Dou as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada pela presença aqui conosco no TAG Summit. E já passo a palavra ao André Natali para conversar com os nossos convidados e mediar essa conversa que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo interessante para todos vocês. André, é com você. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Eu sou André Natali, diretor IAETQ da Fundação Promon de Previdência Social, e tenho a satisfação de dar andamento a mais um painel do TAG Summit, agora para a gente falar sobre crédito privado, e o tema é estruturando retornos consistentes. Antes de mais nada, eu quero primeiro cumprimentar a TAG pelo excelente evento que tem sido conduzido e também agradecer pela oportunidade, pelo convite de eu poder estar aqui para contribuir para essa discussão sobre crédito privado, que é uma classe importante na alocação, se não ela, deveria ser uma classe importante na alocação das fundações. E eu já quero dar as boas-vindas aí aos panelistas, primeiro o Luiz Cláudio, que é cofundador e presidente da Capitalis, Marcelo Urbano, sócio fundador da Algme, conhecido também como Highlander do mercado de crédito, e o Rafael Fritz, que é CIO de crédito da Canvas e também é sócio da gestora. Boa tarde a vocês. É um privilégio estar aqui com um time de primeiríssimo nível, como esses três que eu comentei agora. Já adianto que são três gestoras que têm uma atuação em crédito privado que vai muito além do crédito líquido e tradicional. Então, que eu acho que isso vai enriquecer bastante o nosso painel, poder falar com gestoras que exploram o ambiente de crédito muito além do que a gente normalmente vê por aí. Eu vou começar fazendo as perguntas e mais para frente a gente vai repassar as perguntas da audiência. Então, mas vamos lá, então vamos conhecer melhor os nossos convidados. Eu já queria primeiro pedir para o Rafael Fritz se apresentar, falar um pouco sobre ele e sobre a Canvas. Por favor, Rafael. Você está no mudo, Rafael. Rafael, você está no mudo, só te alertando. Rapaz, achei que eu conseguia passar a pandemia ileso de não fazer isso que eu acabei de fazer. Eu sempre brinco. O cara não viu que ele está no mudo. Vou ter que perder essa piada agora, mas... boa tarde a todos. Para quem não me conhece, agora podendo falar, eu sou Rafael Fritz, sou sócio e gestor da Canvas Capital. Tenho aproximadamente, agora passei de 20 anos de experiência com crédito, entregando um pouco a idade, tanto no exterior, em casas como JP Morgan, Deutsche Bank, e mais recentemente no Brasil. A Canvas Capital é uma gestora independente brasileira, hoje com aproximadamente 12 bilhões sob gestão. É uma empresa focada no cliente institucional, tendo hoje mais de 25 fundações brasileiras como investidores dos fundos, e dos 4 bilhões de capital de investidores estrangeiros, cerca de 1 bilhão são de fundos de pensão internacionais. Gostaria, obviamente, de agradecer o convite e sempre lembrar que crédito não é fácil no Brasil. Crédito não é líquido no Brasil e crédito é muito mal precificado, ainda mais no Brasil. Então, a gente espera que hoje a gente possa passar alguma coisa aí para você atrás da tela, nesse debate, num momento super interessante para crédito privado. André. Bacana, Rafael. Obrigado.
Pedir para o Marcelo Urbano agora falar um pouquinho sobre ele, sobre a AUG. Por favor, Marcelo. Essa do Highlander aí foi... Bom, vamos lá. Eu trabalho há 25, eu já tenho 25 anos de mercado, direto e indiretamente relacionada à alocação em crédito. Os primeiros 10 anos foi em produtos de crédito, e aí Real, Boston, Citi, Unibanco, e os últimos 15 dedicados à alocação em crédito. A Algmi, eu, como alocador em crédito, eu fui sócio de uma boutique de investimento de 2006 a 2010. Fui sócio da GPS 7 anos, trabalhei na GPS 7 anos, uns 6 anos como sócio. E também fiquei 1 ano na Capitalis, né, onde foi a minha primeira experiência aí gerindo um fundo. E depois a gente decidiu montar a Algmi. E a Algmi hoje já faz 2 anos que a gente decidiu construir a Algmi. Ela começou... hoje a gente tem 780 milhões sob gestão, faz só crédito privado, né? A gente não faz nada diferente de crédito privado, e é uma casa que tenta ter um viés ali oportunístico para alocar em crédito. Então a gente divide lá nossos books, tem um book mais líquido, um book de carrego. Esse book de carrego, a ideia é sempre levar vencimento, o book mais líquido, a ideia é ganhar dinheiro com o mercado. Acho que vai ser bacana, acho que o Rafael já botou aí alguns pontos, acho que liquidez, precificação, e acho que buscar arbitrar, buscar desarbitragem. Tem muita oportunidade por conta disso, por ser um mercado ainda incipiente no Brasil, o mercado de capitais em crédito, ser concentrado em banco, tem muita possibilidade de arbitragem, tem muita oportunidade, e acho que é isso que a gente vai conversar aí. Legal. Então, agora a vez do Luiz Cláudio da Capitalis, fala um pouquinho, por favor. Tá bom, vocês veem, eu não sou Margot, então, que eu estou substituindo, eu sou presidente do conselho da Capitalis. Eu sou muito mais, eu me considero mais um empreendedor do setor de crédito, propriamente um gestor de crédito. A prova que eu sou empreendedor é que eu fui sócio fundador da primeira empresa do Rafael, que era Root Capital, e sou sócio fundador ainda da empresa do Urbano. Então, eu fiz alguns bons investimentos no setor de crédito, sem contar Rio Bravo, sem contar uma gestora onde eu fui sócio do Paulo Guedes e do Marcelo Cefati, sem contar a Pactual, que não eram tanto do crédito. Eu acho que eu me proponho aqui um pouco mais... menos falar de técnicas, até porque eu não estou mais no dia a dia da gestão das empresas, mas eu posso contribuir para um pouco da história do crédito no Brasil. Eu tenho o dobro do Rafael, fui fazer as contas depois que ele falou em 20, eu tenho 40. Eu acho que eu comecei lá para 1980 e tal, no BBM, foi um banco muito forte de crédito, então, de lá para cá, então eu tenho história para contar e botar dentro do contexto a evolução do setor de crédito no Brasil, que tem sido a minha dedicação profissional. Tá certo? Legal. Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre as estratégias de cada casa. A ideia era que a gente pudesse entender bem em que nichos de crédito vocês atuam e quais são as estratégias que cada uma das casas pratica. Puder começar pelo Urbano agora? Bom, então, vamos lá. É mais fácil falar o que a gente não faz em crédito, tá? A gente não faz distress, a gente não compra crédito setor público, tipo precatório, e na medida do possível a gente tenta não comprar crédito ruim, né? No mais, a gente hoje navega em quase tudo, sempre com viés oportunístico. A gente é uma casa bottom-up. O que eu quero dizer ser um bottom-up? É uma casa que
que procura ouvir todas as oportunidades que existem no mercado. A gente não tem, por conceito, a gente não tem originação própria. Isso é uma decisão mesmo de gestão. A gente entende que não ter originação própria ajuda a gente a receber mais oportunidades no mercado, e aí a gente exerce o nosso trabalho de gestor, que é selecionar essas melhores oportunidades. E aí, dentro dessas oportunidades, a gente divide esses 2 books, né? A gente tem um book que é um book mais líquido, que a gente surfou muito bem de abril para cá, a gente já está desmontando até esse book, ele deve ficar boa parte investido aí em caixa, em coisas mais curtas, e nosso book líquido é um book de carrego, que se a gente conseguir de alguma maneira depois transformar ele em liquidez, a gente vai buscar fazer. O processo de gestão vai ter uma pergunta para frente, André, ou já falo agora? Pode falar já? Tá. Nosso processo de investimento, então, é receber essas oportunidades. A gente vai ter uma pergunta depois, Marcelo, sobre isso. Se puder aguardar para a gente falar mais para frente. Tá. Então, acho que é isso. Nosso modo de fazer crédito é absorvente, tem uma equipe enxuta, mas muito robusta e muito tecnicamente bem qualificada, né, para justo me ajudar a fazer essa seleção. Acho que para dar mais uma coisa legal da casa, né, a gente não tem um CEO, eu sou o principal sócio da casa, mas a casa é um full partnership, que é uma coisa que para a gente é muito importante. A gente não tem um CEO formal e a casa se divide em 3 KPIs, onde eu toco a performance. A gente tem 2 diretores que dividem a parte que a gente chama de controles. Um é risco e operações, outro é legal e compliance, e mais um diretor que é responsável pela transparência com o investidor. Então, são 3 KPIs. Na medida do possível, esses gestores têm que ser o mais independente possível, se cobrar e se ajudarem a fazer esses KPIs sejam cada vez mais aprimorados e sejam valores cada vez mais fortes para todo mundo que conhecer a Alvin, né? Então, acho que é isso, resumindo a casa bem rápido. Legal. Rafael, você pode falar um pouquinho agora sobre a Canvas, então entrar um pouco mais no detalhe das estratégias de crédito, o que você faz lá e quais são os produtos? Falar um pouquinho sobre isso, por favor. Perfeito. De fato, a gente faz algo um pouco diferente do urbano, né? A gente, pelo menos quando eu voltei para o Brasil, há pouco mais de 10 anos, a gente via que o mercado, por ser um mercado relativamente novo de crédito no Brasil, com muito baixa liquidez, a gente focou muito nos fundos, na verdade, de maior, digamos, alfa possível na época, que, curiosamente, era o distressed, que eram créditos estressados, complicados, que aí sim você buscava retornos superiores a private equity, por exemplo, fundos fechados há muitos anos. E, mais recentemente, com o desenvolver do mercado, fazendo fundos high yield. Na nossa concepção, no nosso modo de investir, a gente achava que para você ter retorno em crédito lá atrás, você precisava abrir mão de liquidez. Não dava para ter retorno em crédito com baixa liquidez. O que aconteceu mais recentemente nesse ano meio que mostrou isso. E aquela de certa forma, falácia que você podia ter fundos de zero, altíssima liquidez, com carteiras com baixo risco e ótimos retornos, que a gente, acho que o Urbano também concorda que não deveriam muito existir, finalmente, da forma mais cruel, que foi uma volatilidade muito grande, perdas expressivas em março desse ano, eu acho que o mercado aprendeu que, se você quer ter retorno em crédito, você precisa abrir mão de liquidez. E se você não pode abrir mão de liquidez, não invista em crédito, porque em certos momentos, você vai ter volatilidade, você vai ter mudança de preço e você pode, eventualmente, sofrer perdas, como os investidores aprenderam, infelizmente, em março desse ano. Então, o que a gente faz na estratégia de high yield, que é uma estratégia hoje que eu acho que está oferecendo um risco-retorno muito atraente, são 3 coisas, muito simples. A primeira é uma caixinha imobiliária. Eu sempre brinco, se você tem um apartamento de R$1 milhão e você pega 100 mil emprestado contra esse apartamento,
você vai fazer de tudo para pagar esse crédito. Então, esse é o famoso conceito de loan to value, né? Que é o crédito contra o valor da garantia. Se seu crédito é pequeno contra essa garantia, você vai fazer de tudo para pagar. Então, essa é uma caixinha que a gente faz há bastante tempo, que a gente gosta nesse fundo high yield. A segunda é a famosa caixinha de empresas com bons cash flow, fluxo de caixa percebido, business plan que você consegue precificar, modelar e estimar, mas que o mercado não está ou entendendo ou atendendo essas empresas. Então, a gente consegue, de certa forma, emprestar para essas empresas ou comprar créditos dessas empresas e oferindo benefícios e rentabilidades interessantes. Exemplo, por exemplo, da antiga Eneva, da MPX que virou a Eneva, que por ter quebrado um dia, ninguém mais olhava, a empresa valia muito em bolsa e pagava CDI mais 7, 8, uma empresa 2 vezes alavancada. Então, essa é a segunda caixinha que esse tipo de produto investe. E a terceira, que a gente já falava com alguns investidores nossos no final do ano passado, que apesar de ser uma caixinha que a gente achava não interessante em dezembro do ano passado, como o Urbano falou, em março e abril desse ano ficou excepcional, que é a famosa caixinha high grade. Acho que aqui no diagrama de Venn é onde eu cruzo com o Urbano. Aqui não é o nosso mandato principal, porém, a gente tem que estar atento às oportunidades de mercado. Eu não vou ficar dando dinheiro mais difícil, digamos assim, para empresas com colateral, ou empresas não bem entendidas para o mercado, quando eu posso dar dinheiro para uma empresa ou comprar crédito uma empresa AAA com a mesma taxa. Então, esse é o que a gente chama da caixinha high grade, que em certos momentos, como eu falei, o mercado de crédito ilíquido e mal precificado podem oferecer oportunidades interessantes. E foi o que aconteceu em abril e março. A gente conseguiu comprar empresas AAA, campeãs nacionais, por CDI mais 4, IPCA mais 6 ou 7. Então, o nosso fundo, André, ele basicamente, a gente atua em 3 caixinhas nesse canvas high yield. A caixinha de créditos com muito colateral, a caixinha de crédito de empresas com cash flow muito observado e, de certa forma, resiliente, e a terceira caixinha dos famosos créditos high yield, são empresas AAA muito boas, que em determinados momentos podem estar pagando mais do que deveriam. Então, a gente se propõe a fazer basicamente isso. Depois eu vou falar um pouco mais como é que a gente faz a gestão dessa carteira, o processo de originação e tudo mais. Ótimo, obrigado. Deu para entender bem aí como é que vocês trabalham. Deixa eu pedir para o Luiz Cláudio falar um pouquinho, então, sobre a Capitalis e como é que é a atuação da Capitalis aí em crédito privado. Acho que é bem diferente do que o Urbano e o Rafael falaram, não é, Luiz Cláudio? Só registro, gostei, essa observação do Rafael sobre liquidez é importantíssimo. Não sei se mais para frente a gente vai tocar isso, a questão da liquidez no crédito. Você imaginar que pode investir em crédito e ter alta liquidez no seu fundo é um desastre. De fato, a Capitalis é bem diferente. A Capitalis, a parte de gestão, faz parte de um ecossistema maior. A Capitalis se vê como uma empresa de infraestrutura de crédito. Então, ela tem uma área de infraestrutura, ela provê meios de empresas que querem emprestar. Sei lá, a PayPal está vendo aquela movimentação toda de grana no seu ecossistema e está querendo participar da parte de crédito, quer fazer crédito, aí, enfim, viu que esse negócio é complicado para você virar banqueiro e ganhar dinheiro com crédito, a Capitalis vai lá e monta a infraestrutura toda para eles poderem fazer crédito. Isso é um negócio que eu faço. Então, na parte, agora, ao contrário de outras empresas puramente tecnológicas, de infraestrutura tecnológica, a Capitalis também provê funding para essas operações. Então, para uma porção dessas fintechs e dos marketplaces que estão aí, são operados dentro da Capitalis. Ela tem uma área que traz investimento, sobretudo nas tranches sênior para esses caras, mas essa turma que banca seu crédito fica com as tranches sênior. Mas, basicamente, a outra área principal, enfim, mais parecida aqui com a conversa, é a área do direct lending, que a Capitalis faz em 3 setores. Ela é originadora das suas operações. Depois de muito, eu respeito essa posição do Urbano, da Alg, concordo com isso, mas a da Capitalis
por questão de diversificação, é uma estratégia totalmente diferente, é originação, ela tem 3 áreas principais de originação própria, sempre em cima de fluxo de caixa. Eu não quero ninguém lá dentro lendo o balanço, tentando interpretar se é AAA, se não é AAA, ela trabalha em cima de financiamento de fluxo de caixa, digamos. Então, tem lá uma área, um setor grande que está crescendo muito, é uma área de desconto das maquininhas, tem o crédito em cima das maquininhas, então nós fornecemos, isso cai num escrow, etc. Então, a gente financia fluxo de caixa para isso, tem um FDIC para isso. Tem um outro FDIC que faz em cima de crédito para hospitais, clínicas, etc. É a turma que tem SUS, tem plano de saúde, etc., os hospitais, as clínicas. Aí onde o risco é um risco de performance. O fluxo de caixa está garantido desde que eles performem. Então, a gente escolhe clínica de nefrologia, etc., e tal, e financia esses caras que vão receber. O risco nosso ali não é de fluxo de caixa, porque você sabe que ele recebe. De passagem, SUS dá show na hora de pagar. Então, nunca atrasou mais do que um dia desde que nós estamos lá. Então, ou tem os planos de saúde. O risco ali é de performance. Eu me sinto muito confortável com o risco de performance, porque eu fiz a primeira seguradora brasileira de performance e crédito e tal. Então, o que a gente precisa é que o hospital não seja descredenciado. E, provavelmente, então, a gente escolhe especialidades de... Então, hoje nós temos aí uns 600 milhões de carteira para hospitais e clínicas. E a terceira, aí, mais em linha aí com o que o Rafael mencionou, nós trabalhamos com incorporadoras e loteadoras, que no fim da linha tem um imóvel ali como garantia. Então, é estoque de incorporadora, financiamento de lote, de pagamento de lote, que tem a garantia do lote e tal. Então, não corremos risco. Aí, nesse caso, não corremos risco de performance. Também eu já aprendi que você financiar a incorporadora e torcer para o apartamento ficar pronto e depois ser vendido é risco muito alto. É fluxo de caixa. Então, são essas 3 estratégias, mas com originação própria, com qualidade. A gente vai, todo financiamento que a gente faz, a gente visita, vai lá, sabe, conhece o cara. É uma estratégia de fato diferente. Ótimo, obrigado. Uma explicação bem interessante. Acho que assim, a gente, nesse primeiro momento, entendeu bem como é que cada um de vocês atua, quais são as estratégias das casas, as semelhanças, as diferenças, né? O que eu queria fazer agora, nesse segundo bloco, é entender um pouco da visão de vocês em relação ao mercado de crédito privado, no sentido do desenvolvimento desse mercado ao longo do tempo, assim. Então, como é que é a visão de vocês, dado que o juro está baixo, quer dizer, em tese, aí é uma visão pessoal minha, o juro baixo ele favorece o desenvolvimento do crédito privado. A gente estava habituado a conviver com prêmios muito achatados, né, no passado, que eram aqueles BIPs de CDI, e hoje a gente tem casas como as de vocês explorando segmentos que antes não existiam. Enfim, mas a minha pergunta é bastante ampla e eu queria que vocês aproveitassem para discorrer sobre o desenvolvimento do mercado de crédito privado. E aí essa pergunta passa por várias questões. Aí, eventualmente, eu queria pedir para vocês aproveitar, né, essas questões na resposta. Basicamente, como é que foi a evolução dos prêmios vis-à-vis os riscos ao longo do tempo? A questão de marcação a mercado, que traz uma volatilidade grande. Então, a pandemia que eu diga, né, a volatilidade foi bastante grande. A evolução da liquidez e o papel das plataformas, né, o efeito das plataformas na liquidez, o acesso democrático a fundos de crédito, eventualmente fundos D0, D1. A questão da originação, que vocês já falaram, mas acho que para reforçar um pouco da evolução da originação de crédito no Brasil, então os bancos entendem que faziam um papel muito relevante nisso, e hoje em dia a originação passou a ser muito mais pulverizada do que era.
E, por último, garantias, e acho que talvez seja mais a praia do Rafael. Então, execução de garantias para créditos high yield. Como é que é isso no Brasil, do ponto de vista da evolução, assim, do ponto de vista regulatório? Então, aí, deixa eu ver quem começa. Será que você começa, Marcelo, de novo, por favor? Pode ser, vamos lá. Primeiro, falando do mercado, assim, a grande questão que me fez me envolver nessa empreitada foi efetivamente entender que havia... Você olha o mercado lá fora e o mercado brasileiro, a gente tem um mercado de capitais incipiente ainda, cresceu muito nos últimos anos, boa parte disso impulsionado também pelo trabalho das plataformas que fizeram os fundos de crédito chegar ao público em geral, né? Então, essa foi a primeira, mas cresceu muito, mas ainda acho que está bem longe, não dá para pensar ainda em pequenas e médias empresas acessando o mercado de capitais, está um processo ainda bem, quer dizer, Capitalis, a gente mesmo, tá? A gente não origina, mas eu visito todas as empresas que a gente dá crédito também. Então, tudo que chega aqui tem visita e eu faço questão de ir em todas. Então, assim, então acho que tem esse primeiro coisa. Então, uma agenda de concentração bancária, o mercado de capitais incipiente. Teve uma agenda do Banco Central, que já é do governo Dilma, acho que é de 2014, que é o Bacen+, que começou a ser efetivamente implementada aí há 2 anos, que cria aí uma série de instituições financeiras com baixa barreira de entrada, baixo custo de observância, e com estruturas muito leves para originar crédito, algumas focadas em PMS, outras trabalhando em mar aberto, que o pessoal chama, outras trabalhando em aquários, né, já com públicos-alvos restritos, outras trabalhando aí focadas em travas de domicílio, enfim, então tem N instituições financeiras leves, né, que conseguem montar aí com baixo aporte de capital, com baixo custo de observância, conseguem ser instituições financeiras e eles têm, por regulamentação, só podem se alavancar via mercado de capitais, né? Então, é um caminho, isso está no começo ainda, se a gente olhar o tamanho de emissão de todas essas pequenas fintechs, né? É pequeno ainda, é incipiente, mas eu acho que é um caminho ali para as pequenas e médias empresas entrarem nesse mercado. Acho que teve uma medida, o BNDES fez um edital recente ali, né, para colocar 4 bi em até 10 fundos. A gente, a Capitalis, somos agraciados aí, nós somos finalistas, ainda não está no final, mas enfim, a gente vê o Banco de Desenvolvimento botando dinheiro para fazer chegar dinheiro nesse público, que acho que é o papel mesmo do BNDES. E aí, o que acontece? Entra um monte de dinheiro em novas gestoras, ou gestoras que já existiam, gestoras que nunca fizeram crédito começaram a fazer, gente que começou a fazer, tem uma gestora de crédito recentemente, e lógico que se tem dinheiro, os DCMs dos bancos, né, os bancos de investimento vão para o ativo. E o dinheiro não parava de entrar, a demanda por comprar crédito não parava de acontecer, os preços dos ativos iam fechando. Muita gente acredita que renda fixa é fixa porque o retorno é fixo. Não, o valor final é fixo, né? Então, na verdade, é sempre um preço a valor presente. E aí os papéis iam fechando, tinha um pouco de ingenuidade ali do público, né, que não tinha a mínima ideia do que era uma marcação mercado, acreditando em almoço grátis, né, fundo D1, D5, D15, entregando ali, não fosse brilhante o retorno, mas 120 do CDI, né, não era um retorno brilhante, mas esquisito. E o que veio acontecendo, cada vez mais para capturar esse fechamento de spread, né, começou a se alongar a duration, as durations cada vez mais longas, e em um dado momento acabou, né? A bicicleta parou, porque não tinha mais prêmio nos papéis, o fechamento de spread parou de acontecer, o carrego dos fundos mal pagava a taxa de administração e os fundos começaram a performar mal. Isso começou em agosto do ano passado, começou a ter um movimento importante de resgate nos fundos,
eu aproveitei esse movimento e comprei bastante coisa, aumentei bastante minha posição no meu book líquido ali. E isso daí veio, né? Veio acontecendo. O que aconteceu aí, em janeiro, fevereiro, a liquidez estava esquisita, e em março veio o Covid. Então, quer dizer, os preços que não estavam tão abertos, vou dar um exemplo aqui, uma Eletropaulo estava lá, sei lá, 126 do CDI. Eu tinha na carteira, em março, foi 200 do CDI, né? LPL B3, até o ticker do papel. Então, isso aconteceu e aí foi esse movimento de marcação a mercado. Eu acho que tudo isso é lição, né? Aprendizado. Já foi falado algumas vezes aqui, crédito com liquidez não se combina. Felizmente, a gente não tinha nenhum fundo super líquido. Nosso passivo é super bem qualificado. Então, a gente teve um resgate sim, mas foi um movimento pequeno. E aí, voltando assim à questão do mercado, eu acho que tudo isso, o investidor que vai botar em crédito, ele tem que demandar muita transparência, né? Ele tem que entender ali os riscos que ele está correndo, e tem um desafio ainda razoável, que é marcação no mercado decente, né? Então, acho que passando ali, né? Só para ir dos pontos que você passou, eu não quero me aprofundar muito para todo mundo falar. Tem muito espaço para o mercado de capitais, né? Então, tem até um movimento do Banco Central para ajudar isso, a agenda do Bacen Mais. Acho que é a primeira coisa. Então, as pequenas e médias empresas cada vez mais vão ter condição de acessar o mercado de capitais, não diretamente, não é só uma empresinha emitindo uma debênture, mas sim as securitizadoras de crédito financeiro, os FDICs, né? Vão viabilizar o acesso dessas empresas a esse funding. O segundo ponto é educação do investidor. Então, o investidor que alocar em crédito, e não só, tá? Qualquer investidor que quer retorno em longo prazo precisa abrir mão de liquidez, né? Flipper, né? Ou você fica você trabalha, ou você só faz isso e precisa ser bom pra caramba para ser um bom flipper, um bom trader, ou busque retorno de longo prazo para ter bons retornos, mesmo que invista em ações, né? Invista em opções, em derivativos, precisa ter visão de longo prazo. Então, essa é outra mensagem. E aí, a terceira mensagem que veio agora é melhorar muito mais questões de precificação dos papéis, né? Então, ter uma clareza maior no mercado ali dos preços. Eu tive uma agenda duríssima como meu administrador, foram 2 para conseguir marcar tudo direito, os meus papéis mais ilíquidos da carteira. Consegui quase tudo, não consegui tudo, mas isso, acho que é ter um processo de transparência nos preços, os gestores serem transparentes no que eles fazem, né? Enfim, acho que o investidor vai ter que pedir isso, vai ter que demandar mais isso das casas. Então, acho que, não sei se eu consegui abranger todas as tuas perguntas, mas também não quero falar mais, senão ninguém fala. Legal. Eu acho que você passou por boa parte dos pontos, mas é bom deixar alguma coisa para eles falarem também. Eu queria pedir para o Luiz Cláudio, então, acrescentar a visão dele em relação ao desenvolvimento do mercado de crédito no que se aplica à atuação da Capitalis, na questão de originação e toda a questão de recebíveis. Assim, como é que você vê esse desenvolvimento, Luiz Cláudio? Você está no mudo. A questão, por exemplo, do recebíveis é um bom exemplo do que eu gostaria de falar. Nós estamos falando aqui em certos instrumentos mais sofisticados, marcação a mercado, depois vamos falar aí em ETF de crédito, derivativos e tal. Eu acho que nós temos que ter um certo cuidado. Eu sou amplamente favorável à tecnologia e inovação, sou engenheiro, o mestrado no MIT, quem seria eu para falar mal disso? Mas eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, na questão dos recebíveis, eu vejo como um grande desenvolvimento, um grande progresso, a gente está cuidando de duplicata eletrônica, a gente está falando em registro de duplicar, essas registradoras de recebíveis e tal. E, infelizmente, eu estou me lembrando, há
10 anos atrás, quando começou quando nós tivemos lá na Root do Rafael, teve o caso de um FDIC que explodiu, um tal de Union National, cheio de papel frio. Nós assumimos esse fundo, a gestão desse fundo, para limpar isso, mas era uma cagada generalizada lá dentro, dos papéis lá dentro. Tudo bem, a gente achou que melhorou? Não, porque 2 anos atrás teve o Silverado de novo. Então, eu chamo atenção para a infraestrutura, a qualidade dos recebíveis é importantíssima. E isso não precisa ser muito sofisticado para saber se a duplicata é fria ou não. Nós temos que, quer dizer, eu acho que a gente tem que prestigiar muito esses esforços de registrar e de garantir a qualidade da duplicata. Outro dia, passou por mim lá, eu acho que era um CRI que nós estávamos fazendo, que estava passando por lá, acho na primeira operação lá da Acreditas, que era coisa de home equity. Aí nós fizemos, eu vi lá um CRI, modéstia à parte, eu fui um dos incentivadores, dos criadores dos CRI, do Certificado de Recebíveis Imobiliários. Aí já fizeram, tinha lá um CRI, onde o CRI subordinado era sintético. Eu me lembrei dos problemas que deu em 2008, então, quando a gente começa com sofisticação demais, quando a gente começa com uma tranche que supostamente é sintética, é a grana que é de último resort nosso, e ela passa a ser sintética, vejo com preocupação. Então, eu alerto um pouquinho para essa questão de uma sofisticação exagerada num mercado ainda bastante primário. Um mercado que ainda tem muita duplicata fria, etc. Eu alerto para a gente ser cuidadoso, porque senão passa uma falsa sensação de segurança. E depois vamos entrar nesse negócio, a ideia das plataformas também. Plataforma que precisa de liquidez muito curta é perigoso. É perigoso vender crédito com resgate muito caro. Não tem outra forma. Investidor de crédito tem que ser um investidor qualificado. Lamento, mas é isso. Ótimo. O tempo está passando rápido, eu queria já pedir para o Rafael falar um pouquinho também da visão dele sobre o desenvolvimento do crédito no Brasil. E aí, fazendo os ganchos para as estratégias que você usa nos fundos, e principalmente na questão de garantias, quanto difícil é executar uma garantia no Brasil? Isso aí. Acho que o nosso problema e o grande desafio é que nada em crédito é fácil. Você vê que o Urbano falou uma coisa e o Luiz Cláudio disse uma outra coisa, mas que ambos querem, no final do dia, a mesma coisa, que certos créditos você tem mercado secundário que dita preço e outros créditos você não tem mercado secundário e você não sabe o preço, o que torna difícil o trabalho do administrador. É o cara que mais sofre em crédito. Porque na pandemia teve debênture de incorporadora que saiu de CDI mais 1 para CDI mais 5. E o CRI e o FDIC dessa incorporadora continuou no CDI mais 1,5. A LF do Itaú saiu de 110 CDI para CDI mais 4. Tudo abriu a beça e certas coisas não abriram nada. Então, um pouco assim, um dos dois está errado. Não dá para dizer que os dois estão certos. Um abre a beça e o outro não move nada. Você teve fundos de crédito que caíram 5%, 10% em março. Teve fundo de crédito que subiu 1% em março. Você olha a carteira, os riscos são muito parecidos. A diferença é que uns ativos são marcados a mercado e outros não são. Uns fundos têm volatilidade, outros não têm. Então, aí eu entro na seara do Luiz Cláudio, que é tecnologia de marcar crédito é difícil. Mas também é difícil um cara tomar 5 pontos, 10 pontos para baixo num crédito e aquela mesma empresa tem outra dívida que não moveu nada. Então, essa bola, assim, os administradores estão trabalhando muito em cima. Eu trabalho muito com a Mellon e a Mellon tem uma equipe dedicada a isso. Eles sofrem, eles questionam, eles indagam, eles modelam, porque no final do dia você tem que precificar tudo mais ou menos no mesmo mundo, né? Você tem, de novo, eu falo, se o CDS do Brasil saiu de 200 basis points para 400, se a LF do Itaú sair de CDI mais nada para CDI mais 4, tudo abriu. Quanto abriu os créditos? A gente precisa responder isso, precisa marcar a mercado na nova realidade.
Então, o que eu acho que é benéfico para todo mundo aqui nessa conversa é que, se em dezembro não tinha spread em crédito, hoje a gente está no dobro do spread que estava em dezembro. Em março era o triplo, mas agora ainda tem muito spread. Então, acho que é muito benéfico agora que a gente viu evolução em precificação. Hoje é muito mais interessante investir em crédito do que era em dezembro. Eu não tinha essa caixinha de high grade que eu falei, eu não fazia em dezembro. Hoje eu faço. Hoje tem prêmio. Muita empresa boa, muito boa, emite papel a CDI mais 4. Isso, para mim, é interessante, principalmente no mundo de CDI a 2%. Né? A liquidez também melhorou, de certa forma. Você teve muitos fundos entrantes, como o Urbano falou e tudo mais, deu uma secada, mas foi legal. O Banco Central, pela primeira vez, decidiu comprar debêntures. Fez um programa teste semana passada. Ajudou a fechar muito spread, que foi o que o Fed fez em abril, quando o mercado de high yield americano estava esgoelando. O Fed falou que ia comprar, já trouxe, de certa forma, liquidez fictícia, mas real, e os papéis fecharam. E aqui no Brasil foi a mesma coisa. Então, questão de liquidez também, o Banco Central está lá para papel óbvio, ajudar um mercado que pode, em algum momento, não estar funcional, eu acho importante. Acho que é até a função do regulador ou do Banco Central, nesse caso. Quando o mercado foge da normalidade, trazer alguma normalidade de alguma forma. Agora, o ponto do André, e é o ponto que eu falo, é que o tema desse debate é retornos consistentes. Né? E uma caixinha que eu falei no início é a questão de garantia. Se você vai dar crédito com garantia imobiliária, você tem que estar preparado para botar a mão nesse imóvel. Então, você, quando faz o crédito imobiliário, você tem dois tipos de riscos clássicos. Você tem o risco financeiro, do valor do cash flow da empresa, da habilidade de pagar, do valor da garantia, mas o outro é o jurídico. E o nosso judiciário no Brasil, como acho que todo mundo aqui acompanha, não é muito rápido, não é muito célere. Então, é importantíssimo em crédito você ter um corpo jurídico capacitado e com experiência em executar garantia para tomar garantia quando você precisar. A lei de alienação fiduciária ajudou muito o mercado imobiliário. Na Canvas, a gente tem 6 advogados no corpo jurídico. Nosso corpo jurídico tem 6 profissionais, dos quais 3 são aqueles clássicos advogados carne de pescoço. Aquele advogado que você não quer ver do outro lado da mesa, que trabalharam naqueles bancos médios que executam de tudo para os donos, Banco BBM, Banco Opportunity, esses bancos que eram muito bons em crédito, que tem um corpo jurídico muito bom, que estão acostumados a executar garantias. Então, aqui na Canvas, quando a gente olha uma operação imobiliária, antes de investir, eu pergunto ao meu corpo jurídico, se der problema, eu consigo botar a mão nessa colateral? Quanto tempo dá para eu botar a mão nessa colateral? Quais são os problemas que eu vou enfrentar possivelmente? Para os meus analistas, quanto vale esse colateral? Qual o múltiplo da dívida que eu estou comprando vale esse colateral? Porque se você vai comprar uma dívida imobiliária, você tem que precificar o que a gente chama do worst case cenário, que é o pior cenário possível, que você não foi pago e você tem que ir atrás do colateral. E você tem que botar a mão no colateral, você tem que assumir o colateral, você tem que vender o colateral. Então, a habilidade de execução da garantia ela é essencial, porque essa operação típica, ela te paga um carrego legal, então se tudo der certo, você ganha um carrego bom, mas e se não pagar? Como o Urbano falou, a renda fixa é fixa no final. Se não pagar, você aí tem que ir na garantia, você tem que botar a mão na garantia e você tem que monetizar essa garantia. Então, é importantíssimo você ter essa habilidade in-house de fazer. A lei da alienação fiduciária ajudou muito isso, e você tem agora os advogados especializados em execução de garantia, tendo feito isso agora há mais de 10 anos, executado terreno na Avenida Atlântica, prédio em Santos, fazenda em Alto Piquiri de soja, apartamento em Higienópolis. A gente tem um know-how em casa que, se a gente não receber, a gente tem como cobrar, como executar uma garantia para recuperar. E muitas vezes, essa execução vai gerar mais dinheiro, mais retorno para o cotista do que pagar. Porque aí você tem os juros remuneratórios, os juros de mora, multa, e às vezes você até fica com colateral que vale muito mais que a sua dívida, e depois você vende subsequentemente. Então, essa capacidade de você analisar a garantia e executar se for necessária é essencial quando se investe em crédito imobiliário, que é parte do que a gente faz. Tá ótimo. Legal. A gente tem um pouco mais do que 5 minutos agora.
teriam muitas perguntas para a gente poder ainda fazer, mas acho que em razão do tempo, eu vou pedir para vocês, assim, então a gente só fazendo uma recapitulação, a gente entendeu a atuação de vocês, o de cada uma das gestoras, a gente entendeu agora o mercado e as complexidades dele, quer dizer, onde é que está o mercado de crédito do ponto de vista da evolução no tempo. E agora eu queria perguntar como é que vocês atuam, assim, do ponto de vista de processo, então, quais são as principais preocupações que cada um de vocês tem. De certa forma, acho que uma parte dessa resposta já veio, mas eu queria que vocês pudessem responder rapidamente, assim, são as regras de bolo para a atuação de vocês nas estratégias. Como é que vocês evitam as cascas de banana que vocês falaram agora? Começa por você, Luiz Cláudio, por favor. Essa conversa está sendo muito instrutiva, inclusive para os participantes aqui. É muito interessante ver a coincidência de ideias. Todas essas, essa que o Rafael levantou há pouco, a executabilidade das garantias e a rapidez, tá? É brutal. Eu comecei a fazer com os CRIs no começo. O CRI que inventou a alienação fiduciária no lugar da hipoteca também, para ver se isso ia funcionar, se ia pegar esse novo tipo de garantia, alienação fiduciária aplicada aos imóveis. Tudo isso vem melhorando muito a qualidade do crédito e a atuação das empresas na área de crédito. As cascas de banana que a gente tem pelo caminho, olha, quem é originador do seu crédito tem que manter a diligência em cima, visitar, saber por que aquilo entrou e tal. Acompanhar o crédito também. Quem trabalha muito, ou com a garantia imobiliária, tem a sua qualidade, tem a sua forma de fazer, e tem a garantia não. Por exemplo, esse negócio das maquininhas, você tem que ter uma qualidade de sistema muito bem. Nós financiávamos, tinha um negócio de cartão frete, gasolina, venda de gasolina nos postos para os caminhoneiros da Bung. Eu até, enfim, a gente acompanha o posto de gasolina um por um. Na época eu podia até achar que era um pouco exagerado, tá? A gente acompanha online. Então descobrimos que tinha um posto de gasolina lá no Piauí que todo dia era para bater, ia batendo o saldo dele porque o dinheiro ia caindo na conta. Felizmente a gente viu aquilo, posto Imperador, não sei aonde, não estava caindo. Tá? Eu, velha guarda, falei, pô, que exagero. Não, depois eu entendi. Nós vimos ali, no dia seguinte, nós mandamos alguém lá para o Piauí, para o posto Imperador, e descobrimos que o dono do posto estava com a maquininha do irmão desviando o faturamento para o doado. Então, a qualidade também, a diligência é muito importante. A cobrança é muito importante também no crédito, a qualidade do service é toda importante. Então, os básicos, é isso, fazer a diligência, acompanhar o crédito e cobrar. Não, obrigado. O tempo está apertado aqui. Eu queria pedir para o Marcelo falar um pouquinho também dessas regras de bolso que você tem, Marcelo. E se você pudesse dar uma resposta bem objetiva em benefício do tempo e deixar o Rafael falar no final, por favor. Vou ser bem rápido. Acho que de regra de bolo nosso, para a gente dar crédito, a gente divide ali em duas coisas. Tem crédito que a gente dá dinheiro pela garantia e tem crédito que a gente dá dinheiro pela companhia. Para dar dinheiro pela companhia, só companhia com déficit auditado, business que param de pé, exercício de cash flow, né, governança, acesso ao management. Então, essa aí a nossa esteirinha para seguir. E tem que estar bem precificado, né? O Rafael até falou que a gente não fazia, a gente faz bastante empresa que está vindo ao mercado aí pela primeira vez, tal, eles têm bastante disso na carteira e, felizmente, estão passando bem aí pela crise. E aí, garantia, a gente tem uma regra aí de ouro
que aí vai um pouco contra, a gente não aceita garantia correlacionada com o risco da companhia. Se aquilo depende da performance da companhia, para a gente precifica a zero essa garantia, né? Então, ou é um ativo que a companhia tem, ou um recebível que ela tem com uma contraparte de extrema boa qualidade. Então, é um pouco ali nossa filosofia de gestão. Acho que as regras são sempre válidas, a Capitalis faz isso de maneira super diversificada, então na estatística funciona super bem. Como a gente toma posições lá de 1%, 2% do tamanho do fundo, que é maior, a gente não se calça nisso, né? Então, vem lá um contrato tal, a gente não trabalha com esse tipo de garantia se essa garantia depender da performance da companhia. Então, assim, são nossas regras de bolo simples, tá? E se o ativo é líquido, naturalmente a gente acaba tendo, às vezes, alguma tolerância de risco a mais, né? Porque é uma coisa que a gente já está comprando, pensando, veio bem precificado, tal, vou vender na frente. Mas acho que sendo bem rápido. Rafael, se puder completar. Isso, super rápido. Bem, regra de bolo. 5 variáveis é a receita nossa. Preço, qualidade da garantia, qualidade do devedor. Preço. Se você compra Itaú, campeão nacional, a CDI mais 4, dificilmente você perde dinheiro. Se você compra 110 CDI, grande chance de você ser um vilão. Então, assim, eu não quero ser... não preciso ser herói, mas não quero ser o vilão. Então, preço. Garantia, exatamente o que o Urbano falou. A garantia não pode ser essencial para o negócio. Descorrelacionada. Uma garantia que valha bastante e, de novo, volta para preço. A garantia tem que valer muito mais que o crédito, para o cara querer me pagar. E se não me pagar, eu não perder dinheiro. E a qualidade do devedor. Compliance, hoje em dia, é essencial. Saiba quem está por trás daquela empresa. Às vezes tem até um bom devedor, mas se o cara não tem uma boa índole por detrás ou tudo mais, vai ter problema. Então, preço, garantia e qualidade de devedor. Obrigado, André. Obrigado. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer ao Marcelo Urbano da Algmi, Luiz Cláudio da Capitalis e o Rafael da Canvas. E eu devolvo agora para o pessoal do estúdio que vai assumir para o próximo painel. Obrigado. Uma satisfação poder estar aqui. Obrigada, André, por sua excelente moderação. Agradeço também aos nossos convidados por compartilharem um conteúdo de tanta relevância para os nossos convidados, para a nossa audiência que nos acompanha. Bom, a gente faz agora aquele breve intervalo que você pode aproveitar para responder a enquete, visitar a sala dos nossos patrocinadores, tudo isso aqui na nossa plataforma. Lembrando que toda a sua participação e a sua interação vale prêmio daqui a pouquinho aqui no Tag Summit. Até já.